Elementos de transmissão servem para transmitir força ou movimento. Estes elementos são montados em um sistema de transmissão que transferem potência e movimento a outro sistema. Os sistemas de transmissão podem também variar as rotações entre dois eixos. Existem dois modos de transmissão de força e movimento: pela forma e por atrito. A transmissão pela forma é assim chamada porque a forma dos elementos transmissores é adequada para encaixamento destes elementos entre si. Essa maneira de transmissão é a mais usada, principalmente com elementos chavetados, eixos árvores entalhados e eixos árvores estriados. A transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas aos eixos. Entretanto, não possibilita a transmissão de grandes esforços quanto os transmitidos pela forma. Os principais elementos de transmissão por atrito são os elementos anelares e arruelas estreladas. Boa tarde, eu sou o Gabriel e vou estar falando mais um pouquinho sobre elementos de transmissão, né? Mais especificamente sobre polias e correias. Então, vamos ver. Aqui a gente tem algumas polias, né? Como está mostrando aqui. Você vai saber daqui entendendo qual é a cada polia, beleza? O que são polias? Polia ou rodana é um elemento de transmissão muito comum em diversas máquinas, carros, muita coisa tem polias ou rodanas, utilizadas para transmitir força e energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento, né? Então são elementos mecânicos circulares, como dá para ver nas fotos, acoplados a eixos motores e movidos por máquinas e equipamentos, né? Então a gente tem ali uma polia, né? Na foto ali a gente tem uma representação das polias, elas são circulares, vêm as correias e as movimentos, certo? Elas são acopladas a um eixo motor que também movimenta elas dependendo da relação entre a outra polia. Aqui a gente tem as partes de uma polia, né? Então a gente tem a coroa, que é a face de contato que ela vai ter com a correia, com o que vir ali, né? Com uma corda, enfim, com uma corrente metálica. É ali que vai ter o contato entre esses dois elementos de transmissão, né? Que são ligados, essas coroas são ligadas a cubo de roda, a um cubo de roda que vai vir um eixo motor, um eixo para você realizar um determinado movimento e assim por diante, né? Eles são ligados aos cubos de roda a partir de braço, como a gente vê na parte da esquerda, ou disco, como a gente vê como representa a direita, certo? Então a gente tem as coroas, que também é conhecido como os faces, que é onde vai ter a área de contato, os cubos de roda, onde vai estar preso ao eixo, certo? Os braços e os discos que vão ligar essas duas partes, beleza? O funcionamento é simples, né? A correia, acionada por uma correia, por uma corrente, ou por uma corrente metálica, ou por uma corda, por exemplo, a polia gira em torno de um eixo, transferindo o movimento e a energia a outro objeto. Quando associada a outra polia de diâmetro igual ou não, realiza o trabalho equivalente ao de uma engrenagem, certo? As polias são usadas quando o emprego de engrenagens não é muito viável, entendeu? Então é uma distância um pouco maior em que a engrenagem vai ficar muito complexo e vai ter que precisar de muita engrenagem. Então utiliza-se a polia e a correia, por exemplo, para fazer essa questão, né? A gente pode ter um emprego de polias também para levantamento de peso, como mostra a imagem aqui. A gente tem uma polia fixa, então ela está travada em algum canto, tem uma determinada carga e tem uma força para se puxar. Assim você faz, é mais fácil de você levantar um peso do que você pegar ele na mão e levantar por si só, entendeu? Então, as polias para funcionar necessitam da presença de vínculos chamados de correias. Quando em funcionamento, as polias e correias podem transferir ou transformar movimentos de um ponto para outro da máquina. Sempre haverá transferência de força, né? Então, isso é o funcionamento das polias. Aqui a gente tem um funcionamento de uma somente polia. Aqui nessa outra a gente tem o representamento de duas polias diferentes usadas juntas, né? Então a gente tem uma polia fixa que está travada em um determinado local, uma parede, um teto, enfim.
e a gente tem uma polia móvel. Por que a gente associa essas duas juntas? Assim você faz menos peso. Vamos supor que a carga B ali é muito mais pesada. E a carga E é onde a gente vai ter que fazer uma força para levantar um determinado objeto, ou a gente vai colocar uma determinada carga para conseguir levantar o B, vamos dizer assim. Então, a carga que está no B, que está sobre a polia móvel, né, que está abaixo da polia móvel ali, essa carga ela é dividida pelos, pode ver que ela está centralizada, então ela é dividida para os dois lados. Então, um lado vai, metade da carga, vamos dizer assim, metade do peso fica para a direita e metade para a esquerda. Como a gente vai puxar da esquerda, a gente só levanta um lado. No outro lado, a própria polia consegue fazer essa função. Então, a gente consegue, precisa de menos peso para se obter um resultado, entendeu? Assim como mostra essa relação aqui, ó, que a gente está vendo. Na figura 2 aqui, 2A, a gente vê o T ali seria o trabalho, onde a gente teria que puxar ou algo do tipo, e o P é o peso, né? Então a gente pode ver aqui na imagem 2B como fica essa representação. Pode ver que ali, o T é dividido, então vai um para um lado e outro para o outro. Assim a gente só tem que puxar somente um peso, uma metade da carga ao total, para que se consiga fazer esse movimento, certo? O perfil da coroa. Sempre o perfil da coroa é a área de contato, lembrando. Ela sempre vai variar de acordo com a correia que você vai estar utilizando. A coroa da polia é classificada em dois grupos, as planas e as trapezoidais. Nas planas a gente tem de aro plano, aro abaulado, escalonado de aro plano, escalonado de aro abaulada, polia com guia. Nas trapezoidais a gente tem V simples, V múltipla, correia dentada, para correia dentada e para correia redonda. Aqui a gente tem uma ideia maior, né? Da 1 a 5 aqui a gente tem as polias planas. Então a primeira é uma polia com coroa plana, a segunda é com um aro abaulado, pode ver que é levemente arredondado, né? Escalonada de aro plano, escalonada de aro abaulado ali na 4. E a 5 a gente tem aqui a com guia, né? Que ela tem uma espécie de paredinha assim para a correia não sair, vamos dizer assim, informalmente a gente pode dizer que ela regula ali onde vai ficar a correia, né? Esse tipo de correia plana, ela tem um grande deslizamento, né? Porque a gente não... A correia pode oscilar muito na área de contato. Então, isso daí é uma das desvantagens das correias planas, das polias planas. E a partir da 6 aqui a gente tem as polias em V, né? Então a gente tem o V simples, V múltipla para correias dentadas e para as correias redondas. A V simples normal, né? A gente coloca ali, precisa de uma correia trapezoidal também em V simples. A 7, ali a gente vê que tem múltiplas, então tem mais de um V, vamos dizer assim. Por que que se usa por que que se tem a múltipla? Porque às vezes em determinadas ocasiões a carga é muito pesada para somente uma correia fazer o movimento e ela não suportaria, então ela ia se romper ou ia dar algum problema. Então a gente tem que colocar várias correias para que elas dividem a carga, dividem o peso, vamos dizer assim, a carga, para conseguir fazer o movimento. As correias em V tem bem menos deslizamento, né? Porque ela tem um espaço determinado para ela ocupar a correia tem um espaço para ocupar, né? A gente tem ali na 8, a gente tem as polias para correias, para as correias dentadas, quando a gente não quer deslizamento, muito usada em carros, esse tipo de correia parece uma engrenagem, né? Mas é uma polia que ali vai entrar uma correia e vai funcionar certinho. Então, um trapézio de uma vai entrar no vale da outra, né? Basicamente isso. E as redondas aqui, as polias redondas, né? As polias em V, elas geralmente são normalizadas a partir do diâmetro externo. Então, a partir do diâmetro externo, a gente vai ter diferentes categorias, de A a E, para que mostre as dimensões corretas dela. Então você consegue dimensionar a partir de tabelas, porque já são padronizadas, né? Então varia o ângulo, varia o T, o S, o X e assim por diante. Aqui está ela, a nossa polia em V. A gente tem à esquerda, a gente tem uma múltipla, né? A V múltipla ligada por braços, né? E aqui na direita a gente tem uma V simples. Essas são as polias, né? Agora vamos para as correias. As correias são elementos de máquinas cuja função é manter vínculo entre duas polias e transmitir força, né?
Elas são empregadas quando se pretende transmitir potência de um eixo para o outro a uma distância que o uso de engrenagens é inviável, igual eu tinha dito anteriormente. As correias mais usadas são as planas e trapezoidais, assim como as polias, né? As correias em V são inteiriças, fabricadas com seção transversal, em forma de trapézio, é feita de borracha, revestida de lona e é formada em seu interior por cordonéis vulcanizados para suportar as forças de tração, certo? Então a gente tem aqui a primeira ali, a gente tem mostra essa correia trapezoidal, né? A gente tem, dá para ver um corte ali que tem a imagem. A gente vê os cordonéis vulcanizados, né? E aqui embaixo a gente tem o desenho, onde representa a parte rosa, representa a lona, né? O dentro, o preenchimento dela de borracha e os cordonéis vulcanizados. A gente pode ver a partir dessa imagem também uma diferente algo aqui interessante, né? A gente pode ver que ela é representada e que a correia não atinge o fundo da polia, né? Isso porque atingir o fundo da polia não é uma boa... Não, você perde o movimento. Então, a correia ela tem que estar em contato com a polia na lateral. Então, pelo menos a correia em V tem que estar em contato na lateral. Então, ela vai exercer a força na lateral. Ela sempre vai estar na lateral exercendo a força. Então, a gente pode ver ali que a área de contato é sempre na lateral. E aí, por isso que ela não deve chegar ao fim, né? A ponta dela não vai exercer nenhuma força. Então, o jeito correto de posicionar uma correia em uma polia é desse jeito aí. Vamos dizer assim, no diâmetro nominal da polia, né? Ali entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, ali nessa metade, alinhado ali. Pode ver que fica um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Depende da polia, mas o correto seria ela não atingir o final, né? O final da polia, o diâmetro interno da polia, e sempre estar na tangente aqui, sempre pegar na tangente em contato com a polia, certo? Os tipos têm as planas, as redondas, dentada, trapezoidal em V simples e em V múltiplo. Então aqui a gente pode ver aqui o exemplo, a plana normal, que vai numa polia plana, a redonda, que vai numa polia redonda, uma polia para correia redonda, a dentada aqui na imagem 3, a 4 da trapezoidal e a 5 da múltipla, certo? A gente tem aqui esse exemplo também, os tipos, né? A correia trapezoidal em V praticamente não tem deslizamento, igual eu falei, permite o uso de polias bem mais próximas, né? Devido à sua, por ser em trapézio, ela consegue chegar mais próximas, né? Elimina os ruídos e choques. E para máquinas industriais, os perfis e as respectivas dimensões encontram-se normalizados em 5 categorias, assim como as polias, né? As correias são fabricadas com couros, materiais fibrosos e sintéticos, à base de algodão, viscose, perlon e nylon, ou combinado de cores sintéticos, né? Como eu tinha dito anteriormente, a trapezoidal, especificamente trapezoidal em V, apresenta cordonéis vulcanizados, borracha e lona também. A correia possui ranhuras entre um trapézio e o outro, né? Na dentada, na trapezoidal, elas possuem ranhuras. Essas ranhuras têm funções, né? Não é somente porque alguém achou bonito e botou lá. Não, pelo contrário. Ela carrega bolsas de ar para refrigeração da área de contato. Então a troca de calor é amenizada a partir dessas bolsas, né? Essas bolsas de ar, né? Ela permite também, essas ranhuras, permite o menor raio de curvatura da correia e para adaptar a polias menores e reduz o ruído harmônico, certo? Então aí a gente tem a transmissão entre polias e correias, né? Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite o movimento é um movimento de força chamada de polia motora ou condutora. E a partir dessa, ela vai mover a outra. Então, a que está recebendo o movimento, ela é a polia movida ou conduzida. A maneira como a correia é colocada determina o sentido de rotação, né? Isso a gente pode ver aqui nessa imagem. A primeira situação aqui, a gente tem o sentido direto de rotação. Então a correia fica reta e as polias têm o mesmo sentido, né? Então você pode ver que as duas estão no sentido horário ali, girando a 500 RPM, a 500 rotações por minuto, e a correia está fazendo essa função ali de juntar as duas, né? Então uma está movendo a outra e assim por diante. No segundo caso aqui embaixo, que a gente tem que cruza, né? São as mesmas
as mesmas polias, porém a correia se cruza. Isso dá origem ao sentido de rotação inverso. A correia fica cruzada e o sentido de rotação das polias se invertem, né? A gente pode ver que uma está no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, né? As duas girando a 500 RPM. A gente pode ver essa situação aqui, né? Na transmissão por polias e correias, a gente tem uma relação de transmissão, né? Para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obedecer alguns limites em relação ao diâmetro das polias e o número de voltas pela unidade de tempo. Então, para estabelecer esses limites, precisamos estudar as relações de transmissão. Costumamos usar a letra I para representar a relação de transmissão. Ela é a relação entre o número de voltas das polias numa unidade de tempo e os seus diâmetros, né? Então a gente tem que aqui a velocidade tangencial é a mesma para as duas polias, né? V igual a π vezes o diâmetro vezes o número de rotações, né? Então para a gente relacionar essas duas, a gente tem também uma equaçãozinha, onde I, que representa a relação de transmissão, é igual a N1 dividido por N2, que é igual a D2 dividido por D1, sendo N1 o número de rotações por minuto, N2 o número de rotações por minuto da polia maior, o N1 da polia menor, o número de rotações da polia menor e o N2 de rotações por minuto da polia maior. O D1 é o diâmetro da polia menor e o D2 do diâmetro da polia maior. Assim a gente tem a relação de transmissão, né? E é representado, significa a distância entre os dois eixos, né? E a gente tem essa relação de transmissão. E aí vai ficar essa questãozinha aqui. Então, um gira a 1500 RPM e o outro gira a 500 para produzir diferente, entendeu? Então, tem isso aí. Aí depois a cruzada aqui para inverter o sentido. Beleza? Boa tarde, eu sou o João e eu vou falar sobre aqui sobre os acoplamentos, beleza? Que é um dos elementos de transmissão que a gente tem aí. Então, o conceito dele é o seguinte: os acoplamentos nada mais são do que conjuntos mecânicos que são constituídos e têm a participação, né? São constituídos e têm a participação dos elementos de máquinas, elementos de fixação, parafusos, porcos, arruelas, que auxiliam eles na transmissão de movimento, tá? Que é onde é empregado os acoplamentos, tá? Que é onde eles são usados, transmissão de movimentos de rotação entre eixos e eixos árvores, beleza? Aqui seria um exemplo muito simples de um uso, né? Onde se faz uso de acoplamentos. Entre um motor elétrico a combustão, seja lá qual for a energia, né, de onde vem a rotação, e uma bomba d'água que necessita da energia de rotação do motor para que ela funcione, ou seja, tem que existir um acoplamento, uma forma de transmitir essa rotação do motor para a bomba, e é onde o acoplamento entra, unindo, né, os dois eixos. E aí a gente tem a classificação, que seria os acoplamentos fixos, elásticos, móveis, né? Que são os tipos de acoplamento que a gente vai ter. E aí um pouco dos acoplamentos fixos, que são acoplamentos que servem para unir as árvores, né, os eixos, de tal maneira que eles fiquem perfeitamente alinhados, precisamente alinhados, tá? Sem desalinhamentos, sem folgas, e eles acabam ficando tão rígidos e firmes que como se fosse uma única peça, beleza? E isso ele fica como tão rígido assim, tão fixo por conta do uso, né, e da utilização dos elementos de máquinas, os elementos de fixação
que neles existem, participam do acoplamento. E aqui é um acoplamento que é um dos fixos, né? Um acoplamento rígido com flanges parafusadas, né? Este tipo de acoplamento que é usado para conectar as árvores, né? Como os outros, é, é muito utilizado para transmitir movimento em grandes potências, né? Em grandes motores, em grandes cargas, né? Com pouca velocidade, né? E com um torque alto, por exemplo. E ele é um tipo que tem são duas flanges, né, que são ligadas por parafusos e porcas, onde conseguem transmitir toda essa potência para os eixos, beleza? Transmitindo de um eixo para o outro. E aqui seria um dos outro, né, dos fixos, que é o acoplamento com luva de compressão ou de aperto, tá? Este tipo de acoplamento ele facilita muito a manutenção em máquinas e equipamentos por conta da facilidade da desmontagem, beleza? E a vantagem de não interferir no posicionamento dos eixos árvores, tá? Podendo remover sem problema de alinhamento, beleza? Assim, ele não pode estar totalmente desalinhado, ele tem que estar alinhado sim, mas ele consegue compensar isso depois do aperto, quando existem mínimos detalhes no alinhamento. Aí a gente tem o acoplamento de discos ou de pratos, beleza? Que é empregado na transmissão de grandes potências, por ser rígido também fixos, tá? Por exemplo, em turbinas, motores de grandes proporções e etc. E eles podem ser com contato, lisas ou dentadas, tá? Ou contatos entre as faces deles. E aí esses seriam os exemplos, né? O da esquerda seria o acoplamento de discos, o da direita o acoplamento de pratos. O que acontece? O acoplamento de discos nada mais são do que flanges soldadas ao eixo, tá? Ligadas ao eixo, que com os furos, né, perfeitamente alinhados de suas flanges, eles são ligados por parafusos e porcas para que a fixação seja feita. Já o de pratos, para que eles sejam ligados ao eixo, são usadas chavetas, beleza? E duas flanges que se ligam por parafusos e porcas também, tá? Permitindo a rotação e a transferência de movimento, beleza? E aí temos os acoplamentos elásticos. Aí esses já são diferentes, eles conseguem permitem, né? Algumas das características deles de tornar muito mais suave a transmissão de movimento, né, nas árvores, e permitir alguns movimentos às vezes bruscos, e o conjunto pode estar com desalinhamento paralelo, angular e axial entre as árvores, beleza? Entre os eixos. Os acoplamentos elásticos eles trabalham de forma articulada, elástica ou articulada e elástica, tá? Que seriam essas três que a gente está mostrando. E ele permite a compensação de até 6 graus, né? Uma diferença de 6 graus. Se um está totalmente na horizontal, o outro pode estar com uma diferença de 6 graus em relação ao outro, em ângulo de torção e deslocamento angular axial, beleza? Então eles conseguem ter uma diferença, um deslocamento e um desalinhamento grande, tá? Em relação aos outros, que não tem nada de desalinhamento, né? Então eles compensam muito o desalinhamento, tornando assim muito utilizável, né? Na área da indústria, essas coisas. E aí temos o acoplamento de elásticos de pinos e buchas, né? Que são ou pinos, né? Ou de pinos e buchas, né? Eles têm esses pinos, né? Que às vezes, geralmente, os menores são 4, alguns são 6 e assim por diante, vão dependendo do diâmetro deles. Geralmente, esses acoplamentos são constituídos de ferro fundido, beleza? E com pinos de aço e as mangas ou buchas de borracha, tá?
E eles permitem é, alguns desalinhamentos, tá? E conseguem eliminar algumas vibrações e são de fácil manutenção, fácil desmontagem, fácil manutenção. Aí agora temos o acoplamento Perflex, que são os discos de acoplamento unidos por uma grande peça de borracha, né, periférica, que é periférica, ou seja, que ela dá a volta no acoplamento, né, e ela é presa com anéis que dão pressão na borracha com parafusos e porcas, tá? E este acoplamento ele permite o jogo longitudinal do eixos, ele permite ele é muito flexível, beleza? E consegue absorver vibrações, etc. Agora temos o acoplamento elástico de garras, que são constituídos de garras ou tocos, né, de borracha que se encaixam nas aberturas como engrenagens, tá? Como se fossem dentes de engrenagem que se encaixam e realizam o travamento entre eles. E aí consegue transmitir o movimento de rotação. Esses contradiscos geralmente são feitos de ferro fundido também, como o de pinos, tá? E eles permitem desalinhamento angular, axial e radial, tá? Aí temos o acoplamento elástico de fita de aço, tá? Que consiste de dois cubos promovidos de flanges rachuradas, tá? E essas fitas de aço percorrem em zigue-zague por todo o acoplamento, são nada mais é uma grade elástica que se liga aos cubos, beleza? E apesar de ser um acoplamento flexível, as árvores deles deve estar bem alinhada no ato da instalação, tá? Para não promover uma vibração excessiva no serviço, porque imagine só um elemento, né, dois elementos sendo ligados e já na instalação estão com um desalinhamento grande. Quando em funcionamento por questão de vibração, essas coisas, o desalinhamento acaba aumentando, às vezes em poucos graus, ou, sabe? Pouco. Mas e aí já começa a prejudicar o acoplamento. Aí temos o acoplamento de dentes arqueados, tá? Que são muito parecidos com engrenagens, tá? E eles têm uma das características deles é que possui uma forma ligeiramente curva no sentido axial, beleza? E que seria isso? Os dentes são curvos, beleza? Permite um desalinhamento de até 3 graus no desalinhamento angular, tá? E aí temos o anel dentado, que seria esse cilindro com, com, com os dentes internos, né? E aí, que é a peça transmissora de movimento, né? De um lado para o outro, do eixo do motor para outro eixo, por exemplo. E aí ele possui duas carreiras de dente onde essas engrenagens dos dois eixos vão entrar. E elas são separadas por uma saliência para que os eixos não se topem, beleza? E aí a gente tem a junta universal homocinética, muito conhecido como a homocinética do carro, né? E assim, ele é muito utilizado para transmitir um movimento angular entre árvores, tá? E ele é constituído por esferas de aço que se alojam em calhas, como se fossem rolamentos, beleza? E as esferas conseguem transitar por algumas calhas, né? E assim o acoplamento consegue transmitir o movimento angular com um ângulo muito fechado, vamos dizer assim, né? E a primeira ilustração que a gente está mostrando aí seria muito parecida com a homocinética de um carro, beleza? Que a maioria dos automóveis usa para transmitir o movimento do motor para as rodas, beleza?
E ele precisa dessa articulação, seria um exemplo muito bom, porque ele, se vocês conseguirem imaginar, a suspensão do carro ela se movimenta. E esse ângulo muda muito, né? O ângulo do acoplamento. E é por isso que foi criado a homocinete, por ter essa variação no ângulo e poder ter essa variação. E ele é flexível, né? E agora temos os acoplamentos móveis, né? Que são acoplamentos que podem ser de garras ou de dentes, que são os de garras, né? É esse da parte de baixo, e os de dentes, que são esses dois, ó, né? Que se encaixam. Aí na imagem estão parecendo duas flanges, né? Mas não, são dentes, né? Que se encaixam. É... E esses acoplamentos geralmente são para transmitir força, né? E movimento quando acionados. E isso acontece. O porquê quando acionados? Porque é o seguinte, eles funcionam como câmbios dos carros, né? Quando você engata a marcha do carro, né, da moto, por exemplo, são movimentados e uma das faces do acoplamento é levada até o eixo que já está se movimentando para aí sim ser, ser transmitido o movimento para o eixo, para o segundo eixo, né? Então, por isso que são os acoplamentos móveis, que aí você consegue ter, é, é, ativar e desativar os acoplamentos, vamos dizer assim. E aí a montagem dos acoplamentos, né? Existe alguns cuidados na montagem dos acoplamentos, que são colocar as flanges a quente, né, para poder ter a dilatação e a instalação ser mais facilitar a instalação. É, evitar a colocação dos flanges por meio dos golpes, ou seja, martelo, marreta, e usar sempre prensas, dispositivos adequados para que a instalação seja perfeita. O alinhamento das árvores deve ser o melhor acoplamento elástico, né? E não, peraí, desculpa. O alinhamento das árvores deve ser o melhor possível para que não prejudique os acoplamentos elásticos, porque um alinhamento, apesar deles permitir um desalinhamento, um alinhamento excessivo já começa a prejudicar, beleza? E certificar que todos os elementos estejam bem fixados, bem presos e firmes, né? Para poder serem ativados e começarem a transmitir os movimentos. E era isso, beleza? Boa tarde, me chamo Fabrício e eu vou falar sobre as correntes de transmissão. Onde as correntes de transmissão são usadas? As correntes de transmissão servem para transmitir potência mecânica de um lugar para o outro. Este sistema é muito utilizado nos transportes de hoje em dia, sejam de uma simples bicicleta até um maquinário pesado de agricultura. É, as correntes normalmente possuem cinco componentes, sejam eles pinos, rolete, bucha, placa interna e placa externa. Lembrando que é importante ressaltar na real que a placa externa, quando ela é submetida numa velocidade periférica a mais de 12 metros por segundo, ela pode sofrer regiões de rupturas devido à tração, né, que ela sofre. É, Essas regiões seriam na superior e inferior do furo dos pinos, que seriam aqui, e no meio da placa externa. Transmissão de potência. Aqui eu vou usar um exemplo com duas engrenagens, a engrenagem motora e a engrenagem movida. Normalmente, a engrenagem motora é denominada como engrenagem N1 e a engrenagem movida é denominada como engrenagem N2. Essa transmissão de potência, ela gera uma equação, que seria a relação de transmissão igual à engrenagem motora sobre a engrenagem movida. A relação de transmissão ela é denominada como I nessa equação. Então seria I igual N1 sobre N2. A corrente é muito utilizada nessa transmissão de potência. Por quê? Porque ela não sofre o risco de ocorrer o deslizamento, já que ela está rigidamente cravada na engrenagem. Quais tipos de correntes de transmissão que existem?
Os tipos mais comuns de corrente de transmissão que existem são aqueles que nós encontramos das bicicletas, né, de hoje em dia, que seria a corrente única. Existem várias variações daquele tipo, que eu já vou falar aqui. Mas a corrente única é que ela é organizada em somente uma fileira. Aí existe também a corrente dupla, que elas são organizadas em duas fileiras, e teriam também a corrente tripla, que seria em três fileiras. Não existem somente esses três tipos, tá? Elas podem ser organizadas em até 14 fileiras. E agora eu vou falar sobre os outros modelos. Os outros modelos seriam as correntes Zobel, as correntes Gale e as correntes Flare. A corrente Gale seria essa corrente aqui, ó. A Zobel essa e a Flare esta. Vou falar um pouquinho de cada uma agora. As correntes Gale são correntes na qual não possuem roletes e são formadas por apenas placas laterais e pinos maciços. Logo, esta corrente se desgasta muito. Este tipo de corrente é utilizado em máquinas de elevação de pequena altura. A recomendação é para que a carga seja de até 20 toneladas. Agora eu vou falar sobre a corrente Isobel. A corrente Isobel são correntes que possuem maior superfície de contato, logo essa corrente sofre menos desgaste do que a corrente Gale. As correntes Zobel acabam sendo mais leves. Isso por causa do seu pino serem ocos, né? Então, ou seja, já os pinos da Gale são maciços e os pinos da Zobel são ocos. Por isso, a Zobel ela são, elas são uma corrente mais leves. Agora eu vou falar sobre a corrente Flare. A corrente Flare são semelhantes à corrente Gale e não possuem roletes. Não são utilizadas em transmissão de movimento, mas são empregadas para a elevação de carga, tracionamento de máquinas siderúrgicas de pequenos portes. Como as correntes Gale elas aguentam, né, uma carga mais pesada, as correntes Flare aguentam uma carga mais leve. Elas são utilizadas para aguentar cargas mais leves. Agora eu vou falar a forma de identificar as correntes que eu citei acima. Lembrando que eu não eu não citei a corrente silenciosa, tá? A corrente silenciosa eu vou explicar já já. A forma de você identificar as correntes seriam que essas correntes que eu já citei possuem uma vida útil muito grande, elas operam em locais de alta temperatura e alta umidade, elas geram ruídos e elas necessitam de uma lubrificação em certo período de tempo. E devido à forma delas operarem, elas sofrem desgaste, né? Elas estão submetidas aí a sofrer bastante desgaste. Agora eu vou falar sobre as correntes silenciosas. Além dos tipos de correntes que eu já falei, temos a corrente de transmissão silenciosa, que são aquelas correntes que têm o seu ruído reduzido. Isso porque a geometria da corrente e do pinhão são normalmente retos. E além da redução de ruídos, essa corrente, quando aplicada corretamente, é mais resistente ao desgaste, impacto e o efeito cordal. O efeito cordal seria a variação na velocidade da corrente sempre quando ela engata em um dente nas rodas dentadas, né, que seriam as engrenagens. E esse foi o fim da minha apresentação. Obrigado por assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus. E agora a gente vai começar a falar sobre rodas de atrito. Bom, rodas de atrito é um elemento de transmissão que não é muito usado mais. Tanto porque ele ocupa muito espaço, né? Para que ele possa funcionar e também porque pode haver deslizamentos. Então, às vezes é necessário esse deslizamento, mas ele não é muito usado. Então, comparado, um exemplo, com a engrenagem, ele não é muito eficiente atualmente, que precisa ser preciso e não haver esses escorregamentos, esses deslizamentos. Roscas. Bom, uma rosca é constituída de um filete, né? Na verdade, não é só de um, são filetes
em volta de uma superfície cilíndrica. E também existem dois tipos de roscas. Existem as externas e a interna. E também tem os perfis. Como eu disse, os filetes, né, que são parte do conjunto. Cada perfil tem um filete diferente, ou seja, tem uma forma diferente. E para cada tipo de aplicação vai um perfil diferente. E também, né, a gente pode encontrar elas no sentido esquerdo ou sentido direito. Aqui na primeira imagem tem um exemplo de uma rosca direita e uma rosca esquerda. Na do meio, aqui mostra a externa, que no caso é o parafuso, que a gente pode ver ali. E a interna, que é no interior da porca. Então, são esses dois tipos, né? E aqui são os perfis que eu disse. Para cada aplicação, usa-se o quadrado, o trapezoidal ou o misto. Bom, aqui são as entradas de uma rosca. Ela pode ser dividida em uma entrada, 3 entradas ou 4 entradas. Mas quanto mais entradas, mais vai ser rápido a chegada no, na forma axial. Ou seja, vamos ver ali na rosca de uma entrada. Ela vai de pouquinho em pouquinho, então você tem que rosquear ela muito para chegar no final. Já de 3 entradas, o espaço já é maior. Então cada fuso dessa rosca tem uma largura maior. Então quanto maior o passo, mais rápido vai ser a chegada. E ali no de 4, como já o de 3 é mais rápido, o de 4 vai ser maior ainda. Então, né, o avanço vai ser maior do que o de 3. Agora eu vou tentar explicar aqui pelo pente. Se aqui a gente tem um eixo do parafuso e aqui a gente tem os fusos, um fuso vem aqui, certo? Aí vem outro fuso aqui, vem outro fuso aqui e vem outro fuso aqui, porque são 4, certo? O primeiro, ele não vai poder passar por cima desses. Então ele vai ter que dar lá a volta lá atrás e passar aqui por trás. Ou seja, olha o tamanho do passo, daqui até aqui. Por isso que o passo é maior, e não por causa da distância do primeiro até o segundo. Então, como ele tem 4 entradas, né? Vai ser mais ou menos assim. Aqui tem uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui. É como se um parafuso, quer dizer, é como se a cada rodada valesse só para um, entre aspas. É como se cada entrada finge que cada fuso é uma rosca. Um exemplo, tem um parafuso aqui, né? Aqui. Finge que é só isso aqui, ó. Olha o espaço do passo. Imagina ter 4 desses. Por isso que a velocidade vai ser maior. Bom, nesse slide aqui a gente vai falar sobre a rosca com perfil trapezoidal. E aqui tem algumas informações, né? Sobre o diâmetro maior, o diâmetro menor, o passo, o ângulo, né? Entre os filetes, a altura do filete e como ela é, o formato. Bom, as roscas com perfil trapezoidal, né? Ela é muito usada porque é fácil de instalar ela, também é fácil a manutenção e você pode, entre aspas, configurar ela para pegar ou transportar diferentes tipos de carga. E ela também, nessa parte de elementos de transmissão, ela também é muito usada
nessa parte de você fazer um movimento radial e transformar em movimento axial. Então, ela é muito usada nessa parte também. E ao lado temos uma imagem que, né, se é direita ou esquerda, o código, o sentido dela pode ser. O TR, que é como se fosse a largura dela, o passo, o L, que é o comprimento, e o peso que vai ser. Então eles são vendidos a partir de cada aplicação que você vai usar. Bom, a rosca de perfil quadrado dá pra ver aqui, né, que não é por acaso que chama esse nome, é um quadrado. E elas são utilizadas para quando você quer fazer um grande esforço ou algo do tipo. E aqui do lado esquerdo, né, tem a foto de uma prensa, que é um exemplo que eu dei no slide passado, que é você, tipo, gira aqui, né, um movimento radial e transforma esse movimento radial em axial. Bom, e por último temos essa rosca com perfil misto, que, como o nome diz, né, é como se fosse a mistura do trapezoidal e do quadrado. E eles utilizam essas esferas para que movimente. E aqui tem no lado direito, né, tem um exemplo que quando gira ali, né, faz com que essa correia se movimente e faz com que o eixo da rosca se movimente também, em movimento radial. Aí essa pecinha aqui em cima faz esse movimento, transforma esse movimento radial em axial. E também, como ela transformou em movimento axial, essas esferas aqui, essa rosca com perfil misto, também faz com que transforme o movimento radial ou axial em radial. Tá, existem dois tipos de roscas, o de transporte e o de movimento. Ignora esse cara aí. E esse senhorzinho aí, ele tá usando um de movimento, porque ele está transformando o movimento radial em axial, que no caso o axial é para levantar esse carrinho aí, o Fusca. E olha aí, esse é um que transforma movimento radial em axial, e esse é o contrário, que transforma movimento axial em radial.